Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do Contando Alagoas. E nessa temporada a gente está preparando episódios muito especiais. Exato, Peron. E nada mudou por aqui, viu? Vamos continuar contando as histórias de Alagoas de forma leve, humorada e com muito entusiasmo. Justamente. E para não perder o costume, vai lá e curte as nossas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem o YouTube. Curte para ficar por dentro do que está acontecendo, compartilhe os vídeos para todo mundo, para a família, para os amigos e pode espalhar notícia. Contando Alagoas tá de volta. E nesse episódio vamos falar sobre a construção de um farol, a construção e a queda de um farol, mas não era um simples farol não, era um dos principais faróis aqui de Maceió. Justamente. Quer saber que história é essa? Continua com a gente porque agora está começando um episódio novo do Contando Alagoas. O primeiro grande farol de Maceió. A história do farol começa em 1827, quando são apresentadas as plantas do que seria, na verdade, o primeiro grande farol de Maceió. Originalmente era para ter sido feito lá no Jaraguá, então em 1830 é quando foi aprovado definitivamente. Porém, em 1834, quando eles estavam aterrando lá o terreno onde seria o farol, eles perceberam que ele estava cedendo muito e que ele não estava muito firme para a construção não. É aí que eles decidem mudar a construção de lugar. Mas antes de falar para onde mudaram o farol, vamos explicar que na planta não estava somente o farol. Tinha também a casa do faroleiro, o paiol de pólvora e a casa do guarda do paiol. Então a construção não era algo tão pequeno assim, já partindo do próprio farol, que era bem grandinho. Quando pararam o aterramento em 1834 lá no Jaraguá, eles precisavam de um outro local para colocar o farol. Foi então que um rico fazendeiro chamado Bento Ferreira Guimarães doou 60 braças de terra para a construção do farol. O grande lance é que a gente não sabe exatamente a metragem quadrada, sabe que 60 braças dá mais ou menos 110 metros lineares. Como a gente não tem profundidade, não dá para saber exatamente o metro quadrado do terreno. O mais importante é que ele doou esse terreno para construção no local, numa parte alta aqui da cidade, que era conhecido como Alto da Jacutinga. Se hoje tem gente que acha que a burocracia faz tudo demorar para se resolver, imagine uma época que nem tecnologia tinha para fazer contato. Então o terreno doado só começou a ser tramitado na Câmara do Rio de Janeiro em 1838 e a verba de 20 contos de réis só foi liberada em novembro de 1848. Isso mesmo, 10 anos depois. Verba liberada, então é só subir no alto do Jacutinga e construir o farol, não é mesmo? Não, não é bem assim que acontecia, porque naquela época você precisava que o presidente da província estivesse ali junto para colocar a chamada pedra fundamental. E ele só teve tempo para fazer isso no dia 2 de setembro de 1851, ou seja, 3 anos depois. Mas depois que ele colocou em 51, começou a construção, né, do farol e para você ter noção, foi pedido um pouco mais de verba para terminar ali a construção e foram utilizadas mais de 300 toneladas de pedras. É muita pedra, viu gente? Imagina, um farol desse e é muita coisa. Mas finalmente, em 1856, ele estava pronto. Ficou pronto em 1856, mas só entrou em funcionamento em 1857, exatamente 30 anos depois de sua idealização. Um pouco antes de 1900, o farol do Alto do Jacutinga passa por sua primeira grande reforma. Nessa época, algo que é bem importante falar, o farol, que já era a grande referência da cidade, já não é mais chamado de Alto da Jacutinga, e sim Alto do Farol. E é nessa época ainda, mais ou menos em 1902, que se tem a primeira referência do Alto do Jacutinga como bairro. Saindo uma nota no jornal mostrando aqui que estava crescendo e se desenvolvendo, na verdade, essa formação do novo bairro. E essa nota dizia o seguinte: novíssimo, é o bairro da elegância justamente procurada pela população abastada que será a futura e única residência da capital, pela sua salubridade e amenidade do clima.
Bonitos escritos para um jornal da época, não é? Só que eu não entendi muita coisa. O farol do Alto da Jacutinga ficava exatamente nesse local que eu estou agora. Hoje, ele é o CREA, mas aqui ficava o farol da Jacutinga, ou depois passou a se chamar Alto do Farol e depois simplesmente passou a se chamar Farol, que é aqui o marco zero desse bairro tão conhecido em Maceió. Então, se alguém te perguntar onde exatamente começou o bairro do Farol, pode falar com certeza que começou aqui. Essa é a primeira grande curiosidade, então, sobre o farol do Alto Jacutinga. É onde começou o bairro do Farol, que na época ainda tinha um apelido aqui em cima, viu a parte alta, era Reduto do Granfinismo. Olha só, chique. Mas não para por aí a curiosidade não. Em 1916, o farol recebe novos aparelhos de luz que vêm de uma empresa da França com nova forma de iluminação, que não usava mais óleo. Porém, só 80 anos depois da construção do farol, em 1937, é que ele recebe energia elétrica. E essa é a segunda curiosidade. Esse é o primeiro farol do Brasil a receber energia elétrica. Mais uma coisa para notar, o primeiro farol que recebeu energia elétrica do Brasil é Alagoas. Tanta coisa legal sobre esse farol, o nome do bairro, energia elétrica, mas deve ter tanta gente querendo saber por que ele não existe mais, né? Então, em 1949, depois de uma das piores chuvas que assolou Maceió, inclusive a gente fez um episódio sobre essa chuva, né, que foi uma tromba d'água que deu aqui no estado. Bom, essa chuva destruiu também parte da barreira que sustentava o farol, daí ele cedeu. Em 1951, tiraram os aparelhos desse farol, desativaram ele, colocaram no farol que hoje existe lá no Jacintinho, exatamente, e ele foi demolido. É isso aí, ele foi demolido em 1955 e foi a partir dessa data que a gente não tem mais o farol do Alto da Jacutinga. E essa foi mais uma história do Contando Alagoas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história sobre o Alto da Jacutinga, ou o primeiro grande farol de Maceió, enfim, ou o Alto do Farol. Só farol, tá ou bom, só né? farol, que é melhor. Onde começou o bairro do Farol, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se quer ajudar, uma forma de ajudar bastante o projeto da gente é compartilhando esse vídeo. Manda para o maior número de pessoas que você puder. Marca nos comentários, chama para assistir, porque isso ajuda a gente e a gente descobre que vocês realmente estão interessados nas histórias e querem continuar ouvindo elas. Se você tiver história também, queira mandar pra gente, manda pelo e-mail contandoalagoas@gmail.com e aí você vai estar ajudando a gente com esse projeto, com histórias, se tiver foto também é melhor, às dados. vezes contato de alguém, né? Sim. Às vezes tem contato de alguém, ó, fala com fulano que tem uma história boa. A gente não conhece todo mundo e a gente está descobrindo cada vez mais que muita gente tem história de Alagoas para contar no geral e a gente às vezes fica sem conhecer porque a gente não tem contato. Então ajuda a gente, manda um e-mail e a gente conta essas histórias para todo mundo. O Contando Alagoas fica por aqui, nessa linda escadaria que também fica aqui no Farol, Justamente na ladeira da Catedral. Pertinho do CREA, essa foi recém-reformada, ficou incrível aqui. Se você ainda não conhece essa escadaria da Catedral, vem pra cá que eu tenho certeza que você vai achar muito bacana. Inclusive, ó, deixa aí um desafio. Tem um desses aqui que foi eu que fiz. Quero saber se alguém manda pra mim pra saber qual foi, hein? Então, Contando Alagoas fica por aqui, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.